Mas vamos ao que interessa. Com a ausência do pastor Wagner, fui encarregado de trazer a mensagem e confesso para vocês que, como estou vivendo muito a respeito da paternidade, eu queria falar sobre isso nessa noite. Mas na semana passada eu estive em Dourados, ouvi uma canção e Deus me levou para uma outra direção, uma direção que fala muito a respeito de muralhas. E é justamente a respeito disso que nós falaremos hoje, em frente às muralhas da vida. É interessante pensar na dinâmica da nossa vida, não é verdade? Tudo pode estar indo tão bem quando de repente as coisas viram do avesso. Nós podemos estar sorrindo, mas amanhã chorando. A dinâmica da nossa vida ela é um pouco que complexa, porque nós não esperamos, mas de repente o desafio está à nossa porta. Nós não esperamos, mas de repente o sofrimento está à nossa porta. E quando nós nos deparamos com ela, é quase como se estivéssemos frente a muralhas. Não temos saída, não temos passagem, precisamos ou destruí-la ou escalar. Mas precisamos de fato vencê-las para continuar o caminho. E com toda certeza todos nós enfrentamos desafios, nós temos aí as nossas muralhas da vida e nós nos deparamos a elas, estamos em frente a elas. Talvez nessa noite você entrou aqui em frente às muralhas da sua vida, com os desafios a serem vencidos. E para falar a respeito dessa temática, eu quero me embasar num texto famoso, muito conhecido, Josué capítulo 6. Para aqueles que conhecem muito bem a palavra do Senhor, sabe que nós falaremos aqui das muralhas de Jericó. Um texto muito famoso. As crianças que foram aí para a escola bíblica delas ali, sabem muito bem que esse texto tem uma canção. Vem com Josué lutar em Jericó. Até uma coreografia, não é verdade? Talvez a próxima vez o Rafa, né Rafa? Com a sua coordenação dançarina, que tal? Brincadeiras à parte, mas é um texto muito famoso. Um texto que fala não somente às crianças, mas a todos nós. E é justamente nele que eu quero me embasar. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí. Pode acender as luzes, por gentileza. Quero que você deixe a sua Bíblia aberta, porque o texto é extenso, é longo. Mas antes de nós lermos, eu quero trazer aqui algumas informações importantes a respeito do contexto, antes de nós entrarmos, para que você compreenda onde nós estamos. Bom, após a morte de Moisés e toda a sua geração, Josué assume a liderança dos filhos de Israel, rumo à terra prometida. O povo, então, é conduzido pelo Senhor, através da liderança de Josué, agora a entrar na terra prometida. E ali eles estão à beira de um rio, o rio Jordão. Interessante que por conta da estação, do período do ano, aquele rio estava muito cheio. Era impossível aquele povo atravessar o rio Jordão. Foi necessário então uma intervenção da parte do Senhor. Um milagre aconteceu ali. O rio precisou parar por um instante, para que todo o povo pudesse passar em segurança. O povo então chega a Gilgal, e ali montam o seu acampamento. E esse vilarejo, essa cidade, ficava justamente em frente às muralhas de Jericó. Ali naquele acampamento, eles começam a se preparar, ter um tempo para conquistar a terra prometida. Então, por conta de estarem há mais de 40 anos no deserto, eles ali naquele lugar praticam a circuncisão, celebram a ceia, comem dos frutos da terra pela primeira vez. Afinal, o maná que caía diariamente se cessou. Até que certa noite, Josué, ele sai para caminhar em frente às muralhas, e vem um anjo do Senhor, um anjo que é conhecido como o anjo chefe dos exércitos. Algumas traduções vai dizer que ele é o comandante do exército do Senhor. E é nesse encontro que o anjo traz uma orientação a Josué. Então, tudo isso faz plano de fundo desse texto que nós vamos ler hoje, que nós vamos meditar hoje. Só para que você não pudesse cair aqui de paraquedas onde nós estamos. É justamente nesse cenário que nós iremos então entrar agora. Acompanhe comigo então a leitura do texto. Você poderá acompanhar aí em tela. Nós faremos a leitura dos seguintes versículos. Do verso 1 ao 5,
do versos 12 ao 16, 20 ao 25. Eu tentei resumi-la porque o texto é bem grande, para que a gente não só pudesse ganhar tempo, mas para que a leitura fosse mais dinâmica. Acompanhe então, por gentileza. Verso 1 diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que te entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um no lugar onde estiver. Verso 12. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam a arca, as trombetas, iam diante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e os restantes dos soldados seguiam a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia, também rodearam a cidade mais uma vez, e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquilo. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Verso 20. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nele havia. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus pertences, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus filhos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Verso 24. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Mas Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é quem ilumina os nossos corações, que nos dá direção para seguirmos a caminhada cristã. Que o Senhor tenha liberdade em falar aos nossos corações. Que possamos estar aqui como solos férteis para receber da tua palavra. Use o teu servo que aqui se coloca diante da tua presença, humildemente, com poder e com graça, Deus, em nome de Jesus. Amém. Como dito no título de introdução, esse texto narra a famosa conquista das muralhas de Jericó. As grandes muralhas de Jericó. As famosas histórias de crianças aí a respeito desta cidade. É olhando então para este texto que eu quero destacar aqui 6 ensinamentos a fim de fortalecer a minha fé e a sua fé. Por isso eu quero que você acompanhe, deixe a sua Bíblia aberta aí. Nós falaremos a respeito de 6 ensinamentos que nós podemos tirar nesta noite a respeito dessa temática em frente às muralhas da vida. E o primeiro ensinamento que eu quero destacar, que nós podemos encontrar, é uma muralha indestrutível. Havia uma promessa para aquele povo. A promessa de que eles entrariam e tomariam posse da terra prometida. Mas olha que interessante, logo ao entrarem na terra, após cruzarem o rio Jordão, eles se deparam com uma grande e poderosa fortaleza que impediam a passagem deles. Verso 1 vai dizer assim:
Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Jericó era uma cidade que foi construída milhares de anos antes do líder Josué. Era uma das cidades mais antigas do mundo. Em alguns lugares da cidade, os seus muros tinham 7,5 metros de altura por 6 de espessura. Os soldados que guardavam aquela cidade poderiam ser avistados a quilômetros de distância por tamanha grandeza daquelas muralhas. Imaginem só o tamanho daquelas muralhas, 7,5 metros por 6 de espessura. Jericó era um símbolo de poder e força militar. Por conta da sua grandiosa muralha, os cananeus se consideravam invencíveis, indestrutíveis. Para todos aqueles que habitavam em Jericó, eles poderiam bater no peito e dizer: olha, estamos seguros, ninguém poderá nos vencer, afinal as nossas muralhas são indestrutíveis. Curiosamente, não havia outro caminho a percorrer para o povo. Afinal, aquela cidade havia sido construída em meio a um vale. Havia um único caminho. E gentilmente o Senhor convida então ao povo a uma cidade. Vamos sim, meu povo. Vamos sim, meu povo, para a terra prometida. Mas nós precisaremos pegar um único caminho. E esse caminho te levará às grandes e fortes muralhas, as muralhas indestrutíveis de Jericó. Poxa, Senhor. O primeiro desafio, a cidade mais forte da época. Aquele povo, mesmo com a promessa do Deus Altíssimo, foi conduzido gentilmente a uma muralha. E o que eu posso entender com isso é que todos nós, querendo ou não, nos depararemos com as muralhas da vida. Eu e você somos gentilmente conduzidos pelo próprio Senhor, às vezes, às muralhas. Não há outro caminho. E de repente a nossa vida pode estar uma muralha gigantesca, 7,5 metros por 6 de espessura. Muitas vezes não conseguimos entender isso, não é verdade? A dinâmica da vida, ela é difícil às vezes de compreender. Mas a caminhada cristã é um percurso cheio de obstáculos, montes, vales, fortalezas, gigantes, palavras de destruição, desanimadoras, traição, medo, todas elas aqui representadas pelas muralhas de Jericó. Interessante pensar que todos nós, crentes em Jesus Cristo, temos lutas, constantes lutas, desafios, batalhas, muralhas, mas não somente elas, existem os soldados que estão fortalecendo as muralhas. Todos nós temos ao menos 3 inimigos. A primeira delas, o primeiro inimigo que nós temos é a nossa própria carne. A tentação da nossa carne pecaminosa. Precisamos lutar com os nossos desejos, precisamos lutar com as nossas tentações. E a carne, com toda certeza, ela é um dos soldados que está fortalecendo essa muralha muitas vezes. O segundo inimigo é Satanás e as suas artimanhas, todos os principados e potestades. Satanás também, através das suas artimanhas, através da mentira, afinal ele é o pai da mentira, está tentando nos destruir. E o próprio mundo caído. O mundo por si só, ele já é um grande inimigo. E todos esses 3 se combinam para que essa muralha se torne ainda mais indestrutível. Todas elas quase que diariamente que nos atacam, ou periodicamente. A grande verdade é essa: se todos nós somos crentes em Jesus Cristo, percebemos isso. Não é à toa que a Bíblia ela desenha a fé cristã, ou a igreja, ou relata muitos acontecimentos usando figuras de linguagem militares. O anjo que apareceu, o anjo do exército, líder do exército do Senhor. O próprio Jesus é mencionado como esse anjo. Paulo, em Efésios, fala a respeito da armadura cristã. Paulo diz também: combati o bom combate. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que a fé cristã não é um caminho florido, sem luta, sem batalhas, sem muralhas. Todos nós enfrentamos e somos chamados para conquistar a terra prometida. Mas jamais podemos entender que estaremos imunes ou seremos livrados das muralhas da vida.
Por isso, em primeiro lugar, eu quero que você entenda isso, que as muralhas da vida completam o caminho do crente rumo à salvação. Não tem como eu e você caminharmos uma vida em direção à salvação sem desafios. Não tem como. É uma luta constante contra a nossa própria carne, contra Satanás, contra o mundo. A caminhada cristã, sim, ela é repleta de desafio. O chamado do crente é para conquistar a terra, é para caminhar rumo à salvação. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos entender que as muralhas da vida fazem parte do nosso dia a dia. Tudo isso com o único propósito da glorificação do nome do nosso Senhor. As muralhas servem para isso, para que eu e você nos tornemos ainda mais sensíveis à voz do nosso Senhor. Mas nós podemos, de um lado, encontrar as muralhas da vida. Do outro lado, nós também nos deparamos com as palavras encorajadoras do Senhor. As palavras que motivam, as promessas que nos impulsionam a viver as coisas que o Senhor tem para mim e para você. Verso 2 vai dizer assim: então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei em suas mãos Jericó, seu rei, seus homens e seus homens de guerra. Deus disse claramente a Josué que Jericó, aquela grande cidade, a cidade toda poderosa, com grande muralha, já era destruída. Já havia sido entregue a Josué e seu povo. Olha que interessante. De um lado nós encontramos uma muralha gigantesca, poderosa, a cidade mais poderosa da época. Mas do outro nós encontramos também, ao mesmo tempo, uma palavra encorajadora, uma promessa do Senhor: olha, Josué, fique tranquilo, eu já te entreguei essa cidade. Eu já te entreguei essa cidade. Esta é a parte que podemos entender que o Senhor vem para encorajar os seus. Quando nós olhamos para esse texto, e especificamente para a palavra vinda aqui a Josué, nós podemos perceber que o caminho rumo à terra prometida será sim recheada de grandes desafios, obstáculos, mas jamais podemos nos esquecer que o próprio Senhor dos Exércitos é que nos encoraja a nos levantar e nos dar vitória. Nós precisamos entender que, apesar das nossas muralhas, haverá também as palavras que nos encorajam, as palavras que nos direcionam, porque Deus fez que o povo lutasse com Jericó. Interessante isso. Mas Deus jamais disse que eles lutariam sozinhos. Deus disse a Josué: essa cidade está tomada, Jericó já é seu. E olha que interessante, uma palavra do Senhor, ou uma promessa do Senhor, e realidade, são as mesmas coisas. Eu vou repetir para você: palavra do Senhor e realidade, para aqueles que creem no Senhor, precisa ser a mesma coisa. Josué tinha uma promessa, eu e você temos a palavra do Senhor. Josué tinha uma palavra, uma promessa, eu e você temos inúmeras histórias, repletas, recheadas na Bíblia, não só com histórias de escola dominical, de contos infantis, mas de promessas, de acontecimentos, de fatos que precisam encorajar a mim e a você. É interessante que o próprio Senhor aparece a Josué no capítulo 1 e diz assim: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Um texto muito conhecido. Não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não somente isso, no capítulo 4, nós vemos aí o primeiro desafio daquele povo ao atravessar e conquistar a terra. O Rio Jordão estava cheio, assim como já mencionei, por conta do grande volume, era impossível atravessar. O Senhor faz com que o milagre aconteça. O rio para, é desviado, e aquele povo então passa seguramente. Mas não somente isso, o Senhor ordena a Josué: pegue 12 homens de cada tribo, para que eles retirem do rio, do chão do rio, do fundo do rio, uma pedra. Levem consigo, carreguem consigo, e lá onde vocês acamparem, monte um altar, monte um monumento, com 12 pedras, para que todas as vezes que seus filhos perguntarem: o que é isso, pai? Para que seus filhos saibam que eu sou o grande Deus. Olha que interessante, capítulo 4 diz isso.
Quando nós olhamos para isso, nós podemos entender que o Senhor a todo momento está nos encorajando, criando monumentos, criando quase que edificando coisas para que nós possamos olhar para trás e lembrar quem o Senhor é. Aquelas pedras eram como um memorial da fidelidade do Deus Altíssimo. Mais uma vez o Senhor fez questão de deixar algo para que quando o povo duvidasse dele, pudesse ser encorajados. E todos nós temos os nossos memoriais, não é verdade? As nossas histórias particulares. Embora ainda temos lutas quase que diariamente com pecado, contra os principados e potestades, temos a certeza de que a guerra já foi vencida. Diferente do povo, nós temos a palavra do Senhor, nós temos o spoiler final, nós vivemos quase que um Netflix, aí esqueci, um seriado, mas nós já sabemos o final, nós já sabemos o final. Olha que interessante, Romanos capítulo 8, verso 38 e 39 diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma promessa. Paulo compreendeu isso diante da situação de vida difícil, diante das lutas, diante das muralhas. O próprio Jesus vai nos orientar e nos alertar e nos encorajar. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo. Ei, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nada disso é novidade para nós. O que eu e você precisamos entender é que a Bíblia, a palavra do Senhor, é a palavra do Senhor. E nós precisamos ser não só norteá-la, a nossa vida como um mapa. Porque nós podemos olhar o mapa e nos perder, mas nós precisamos ler a ponto de que ela se torne um guia. Porque o guia conhece muito bem, e o Espírito Santo é aquele que conhece todas as coisas, e Ele quem nos guia. Por isso nós precisamos entender que há uma palavra de encorajamento, não somente para Josué, mas para todos nós. E é justamente isso que nós aprendemos. A palavra de Deus é um grande monumento que Deus deu para os seus filhos. Mas infelizmente nós vivemos uma geração que dá pouco valor ao ensino. Sim, nós pertencemos a uma comunidade presbiteriana independente, e graças a Deus nós valorizamos a palavra. Pastor Wagner, um excelente pregador, um cara que ensina muito. Tenho aqui Demétrios, prazer tê-lo aqui, Demétrios. Mas Demétrios, presbítero de Dourados, já dei muito trabalho na escola dominical, né, Demétrios? Aprender sobre predestinação. Fala, como assim, Demétrios? Mas nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Precisamos ser uma geração que olhe não somente para a palavra como um monumento parado, estático, mas precisamos olhar para ela e ver as verdades, viver as verdades e dizer para os nossos filhos a respeito dela. Mas em terceiro lugar, apesar de uma promessa ou de uma palavra encorajadora de Deus, agora nós nos deparamos com uma estratégia tão quanto estranha. Uma estratégia estranha da parte do Senhor. Verso 3 ao 5 vai dizer assim: marche uma vez ao redor da cidade com todos os seus homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marche todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem a trombeta. Chega a ser engraçado, gente. Eu não sei o que vocês imaginam também, mas quando eu leio a Bíblia, eu fico pensando, imaginando a cena. Quando eu olho para um anjo, eu imagino um anjo forte, bombado, musculoso. E aí esse anjo vem a Josué e se intitula como o anjo do Senhor, Deus Todo-Poderoso, do exército. E aí eu fico imaginando a conversa de Josué e o anjo todo fortão, todo bombado. E aí o anjo diz assim: olha, Josué, você vai pegar todo esse povo e vai fazer uma caminhada da terceira idade. Você vai dar voltinhas em volta da muralha. Olha que legal, Josué. Você vai ganhar a batalha assim. Olha que estratégia estranha, não é verdade? Eu fico imaginando Josué talvez com um ponto de interrogação. Peraí, ele não disse que era um anjo do exército?
do Deus Todo-Poderoso? Eu achei que ele ia falar, olha, coloca seus melhores soldados à frente, à esquerda você coloca os atiradores, sei lá, uma estratégia infalível. Não, ele fala, olha, faz o seguinte, dê voltas em torno da muralha, dê voltas em torno da muralha. Esta é a parte, então, que nos evidencia que o Senhor não precisa seguir os nossos padrões para vencer uma guerra. O Senhor não precisa fazer do nosso jeito para conquistar uma terra. Nós podemos sim saber muitas coisas a respeito do nosso trabalho, da nossa empresa, podemos ser doutores em várias áreas, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que faz com que a nossa mente seja confusa diante de tanta sabedoria. Diante de tanta sabedoria, talvez na sua empresa você pode bater no peito e falar assim, olha, eu sei a melhor estratégia. Mas talvez o Senhor saiba uma melhor ainda. No casamento, talvez você bata no peito e fale assim, olha, eu sei muito bem a respeito do casamento. Perdão mais uma vez mencionar, mas Demetrios disse aqui, 35 anos de casado hoje, né? Glória a Deus, que Deus abençoe aí Demetrios, Miriam. Mas 35 anos, eu não tenho 35 anos de idade ainda, Demetrios. Você está ficando velho, desculpa. Mas talvez você com mais anos de casamento está falando assim, olha, eu sei sobre casamento. Mas o que o Senhor está nos dizendo é, olha, a sua estratégia, o seu conhecimento se torna fútil, se torna nada diante do meu conhecimento. O seu padrão não é o mesmo que o meu. Nós precisamos entender e compreender isso. Já disse isso a respeito do meu testemunho. Eu tinha uma empresa na Avenida de Dourados, na metade do ano aí de 2016, eu passei por uma grande crise financeira, precisei fechar a empresa. Mas em certo momento, eu sonhei, tive um grande sonho, e nesse sonho eu vi um quiosque, um ponto de atendimento, de dois pontos de atendimento, montado no empreendimento da minha mãe. Minha mãe tem uma casa lotérica. E aí eu sonhei e eu falei, poxa, talvez ali seja a saída, não vou pagar aluguel, vou diminuir funcionário, comecei a pensar nisso. E aí eu tive coragem para agir, tomei coragem para agir. Mas o fato curioso é que essa estratégia era estranha. A minha loja era no centro, a avenida mais movimentada do lado do Banco do Brasil, o ponto mais requisitado da cidade. O mais fácil era eu ficar ali e melhorar as vendas. Mas nada dava certo. Contratei um marceneiro e esse marceneiro fez todo o projeto que havia na minha cabeça, o Senhor tinha me dado em sonho. E quando ele foi me entregar esse imóvel, ele disse assim, cara, o que você está fazendo? Você está saindo daquele ponto, na avenida principal, vindo para cá num quiosque, passa calor? Não vai dar certo isso. E de fato, aquela palavra entrou no meu coração e eu fiquei pensando, falei, cara, ele tem razão. Mas um ano depois, o final da história é que um ano depois, eu pude abrir uma nova loja, conceito novo da operação que eu toco. Ano passado fez 10 anos de operação, no mesmo negócio, uma quadra do lugar onde eu estava. Onde estava o problema? Na estratégia. Na estratégia. Deus permitiu com que isso acontecesse, para me mostrar que não é o meu conhecimento que me levará a grandes vitórias, mas é a estratégia vinda da parte do Senhor. E talvez você tenha tantos conhecimentos, mas deixa eu me deixar uma alerta para você. Cuidado, porque a estratégia pode parecer estranha, mas a estratégia do Senhor é infalível. E o que nós aprendemos com isso? Duvidar menos e crer mais. Questionar menos e obedecer mais. Precisamos fazer isso. O Senhor talvez tenha colocado no seu coração estratégias tão quase estranhas. Ei, se Deus tem colocado paz ao seu coração, tenha coragem para seguir em frente. Creia mais, duvide menos, obedeça mais, questione menos. Esse é o meu papel e o seu papel, deixe Deus fazer a parte dele. Mas também, se nós conseguimos encontrar uma estratégia vinda da parte de Deus, nós encontramos também aqui agora uma fé persistente. Verso 14, no segundo dia, também rodearam a cidade uma vez, e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias, repetiram aquilo. Algo me chama muita atenção nessa história. Deus podia ter concedido a vitória àquele povo sem nenhuma volta, não é verdade? O povo poderia ter chego diante das muralhas, as muralhas diziam, sumir.
Mas Deus diz assim: olha, você vai dar uma volta, vai voltar para o seu acampamento. Vai dar outra volta, voltar para o seu acampamento. Repita isso durante 6 vezes. E não bastando isso, Deus fala assim: ó, no 7º dia. No 7º dia você dê mais 7 voltas, e aí você terá a vitória. E aí você terá a vitória. Imagine só como estavam aqueles israelitas. Imagine só como estava. Sabe por que Deus fez isso? Por uma resposta bem simples, breve. Fé. Fé. Uma fé que persiste, uma fé que continua. A fé é um princípio básico para aqueles que se tornam crentes em Jesus, não é verdade? Nós aprendemos sobre fé logo no início da nossa caminhada. Fé em Hebreus 11, não é verdade? Que é a certeza daquilo que nós nem vemos ainda. Isso é fé. Aprendemos logo no nosso início de caminhada cristã. Mas ao mesmo tempo da sua simplicidade, nós temos a sua profundidade. Porque fé, apesar de ser simples, um conceito básico, nós precisamos entender que ela precisa de mim, precisa da minha ação. Imagine só aqueles israelitas. Imagine só, dando uma volta na muralha. Eu se fosse eles, eu caminharia olhando para a muralha. Eu estou caminhando olhando para a muralha. Cadê a fissura, Deus? Cadê o trinco? Cadê o trinco? Não está quebrando a muralha. Volto para o acampamento. Vou de novo. Eu caminharia olhando para as muralhas. Cadê, Deus, a fissura desse muro? Eu fico imaginando talvez os próprios soldados olhando para aquele povo caminhando em volta. Piadas internas. O que esse pessoal está achando que é? Vai ganhar da gente? Da cidade mais poderosa? É claro que eles estavam com medo, é por isso que eles estavam fechados. Mas eu acredito que talvez no 6º dia eles estavam tranquilos. Cara, esse povo é doido. Eles não querem entrar na nossa cidade, não. No 7º dia dá mais 7 voltas. Para continuarmos firmes na palavra de Deus, precisamos de fé. Segundo o autor de Hebreus, assim como eu já disse, fé é exatamente isso. É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Os israelitas marchavam ao redor de Jericó por 7 dias consecutivos, sem ter nenhum sinal, mas continuavam marchando. Fé, longe de ser uma emoção, um sentimento, ela é uma atitude. Fé não é um sentimento, não é uma emoção. Fé não é isso que você sente durante o louvor, num calafriozinho. Fé não é isso. Fé é uma atitude, e eu posso provar para você. Olha que interessante, no mesmo livro de Hebreus, o autor vai descrever a galeria da fé. E ele vai descrever vários personagens que teve fé. Mas eu destaquei alguns deles. Verso 4 diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. 7. Pela fé Noé construiu uma arca para salvar sua família. Verso 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Verso 29, pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. Verso 30, pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante quantos dias? 7 dias. A fé não é uma emoção, não é um sentimento, mas a fé é uma ação, é uma atitude. Volto à minha história pessoal. Eu poderia ter ficado com um sonho guardado no meu coração, mas precisou de fé. Só eu e Deus sabemos, é minha esposa. Foi muito desafiador, mas precisou de fé. E hoje, todas as vezes que eu olho para trás, hoje eu vi uma foto e me emocionei até. Eu olho para trás e falo: Deus, muito obrigado, porque aquele quiosque se tornou um monumento de lembrança, um memorial. Todas as vezes que eu olho para essa história, eu lembro que o Senhor jamais me abandonará. Jamais me abandonará. Eu posso enfrentar muralhas, mas eu tenho fé de que o Senhor jamais me abandonará. Creia nisso também. Talvez você esteja diante das muralhas da vida, mas saiba olhar para trás. O fato de você estar aqui hoje já é um memorial. O fato de você levantar pela manhã, poder pisar no chão, levantar, respirar, é um memorial. Nós precisamos entender isso. E o que nós aprendemos? Aprendemos que é necessário tentar novamente.
fé. Tente novamente. Talvez você chegou aqui cansado, sobrecarregado, exausto. Eu não aguento mais dar voltas em torno da muralha. Talvez você está na 100ª volta. Uma coisa eu sei, eu não sei quantas voltas Deus vai fazer você dar, mas uma coisa eu sei: nosso Deus jamais falhou. Nosso Deus jamais falhou e jamais falhará. Por isso, tente novamente. Tente novamente, coloque as suas sandálias nos pés e dê voltas, até que o Senhor venha ao seu encontro. Por meio da obediência, da fé de Josué e de todo aquele povo, eles puderam experimentar, em 5º lugar aí, uma vitória extraordinária. Verso 20: quando soaram as trombetas, o povo gritou. O som das trombetas, de forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Jericó era uma cidade fortificada pelos seus muros imponentes, mas o poder de Deus derrubou essas barreiras. O povo de Deus não venceu a batalha de Jericó por suas próprias forças, mas pela intervenção divina. Uma vitória extraordinária. Se fosse por uma estratégia militar, talvez o povo bateria no peito e dissessem: olha, fomos nós quem ganhamos a vitória. Mas o Senhor não permitiu que isso acontecesse, porque o povo precisava entender que um grito e um sopro de trombeta seria necessário como armas do Senhor. Eu e você precisamos entender que a vitória do Senhor é extraordinária. E às vezes nós queremos que Deus faça do nosso jeito. Deus, o Senhor precisa colocar clientes aqui. Eu orava por muito tempo assim: Deus, coloca cliente na minha loja. Coloca cliente. E Deus não quis colocar cliente. Deus quis me tirar de lá. Deus, muda meu marido. Talvez quem precisa mudar é você, esposa, ou vice-versa. A vitória extraordinária vem da parte do Senhor. Nós precisamos entender que a forma é o Senhor quem faz. O método é o Senhor quem faz. Deus é o maior do que qualquer obstáculo ou inimigo que enfrentamos. Ele é capaz de nos capacitar, de nos ajudar a vencer qualquer batalha, a qualquer muralha, seja passando por cima, derrubando ela, fazendo a gente voar. Deus é aquele que faz coisas extraordinárias. E olha que interessante, de Gênesis a Apocalipse nós vemos esses relatos. O Mar Vermelho fez o quê? Se abriu. O volumoso Rio Jordão parou por um instante para que o povo passasse. Durante 40 anos caiu maná para que o povo não perecesse. O amigo de Jesus, Lázaro, que após 4 dias de morte, foi ressuscitado. Com salivas nos olhos, um cego voltou a enxergar. Nosso próprio Mestre, Jesus Cristo, ressuscitou ao 3º dia. As muralhas de Jericó, que eram indestrutíveis, caíram ao sopro de trombetas. As vozes que entoavam ali. Esse é o nosso Deus, um Deus extraordinário. E eu e você aprendemos que até as mais altas muralhas se tornam insignificantes para o nosso Deus. Os maiores desafios que você tem são insignificantes perante a ação poderosa do nosso Senhor. E nós precisamos crer nisso. Muitas vezes nós estamos diante das muralhas, enfrentamos as muralhas, mas nós esquecemos de quem o Senhor é. Nós olhamos para a palavra, mas nós jogamos ela para o lado. Não, isso aí que aconteceu há 2000 anos atrás, 5000 anos atrás. Não vai acontecer comigo. Nosso Deus é capaz de nos trazer vitórias extraordinárias. O nosso papel é crer nisso, é gritar, é tocar a trombeta, é seguir a estratégia estranha. Mas essa surpreendente história, ela não termina aí. Deus mais uma vez nos surpreende e nos demonstra a sua misericórdia, a sua graça infalível. Verso 25: Mas Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até o dia de hoje. No caso, até quando o autor escreveu.
Toda aquela cidade estava condenada por conta da perdição, do pecado que já estava incutido naquela geração. Ninguém seria salvo, inclusive as crianças. Olha que pesado isso. Mas a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor encontrou uma mulher que não só serviu a Ele nas suas obras e em esconder os seus espiões, mas reconheceu que Deus, o Deus daquele povo, de fato era o Deus Todo-Poderoso. Reconheceu: olha, lembre-se de mim no dia que vocês entrarem aqui, porque de fato o seu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Uma simples confissão, confessando que Ele de fato era o Senhor, foi o suficiente para que ela não fosse exterminada junto com a sua cidade. O que entendemos é que aqui, que Deus salva até mesmo os piores pecadores. A prostituta, nos dias de hoje, já é discriminada. Imagina naquela época. Ela era considerada talvez uma das piores pessoas, afastadas da sociedade. Ela ficava longe do centro da cidade. E é justamente por isso que nós podemos entender que a graça do Senhor é infalível. De prostituta, Raabe foi levada à ancestral de Jesus. Isso por conta da fé daquela mulher. Aquela mulher, com o passar dos anos, ela casou-se com um israelita. Teve Boaz, avô de Davi. E de Davi, nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo vindo. Raabe, antecedente do nosso Senhor. Olha que história interessante. Essa é a graça infalível do Senhor. Essa é a graça infalível que nos encontra. Sempre há uma nova chance para aqueles que confessam o Senhor. Sempre há. Sempre há um novo caminho para aqueles que entendem que Deus é todo-poderoso. Sempre há uma nova história para aqueles que confessam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Sempre há. Sempre há um caminho para um coração arrependido. Para os olhos de todos os que talvez te cercam, você não merece. Talvez você seja a pior pessoa perante os olhos da sociedade. Talvez no seu trabalho você seja diariamente acusado, na sua própria família. Mas há um Senhor que está atento, procurando por verdadeiros adoradores, para um coração quebrantado, arrependido, e a sua graça não falha. A sua graça encontra, nem que seja dentro de um prostíbulo. Por isso nós precisamos entender que a graça do Senhor ela é infalível. Eu quero concluir essa mensagem dizendo duas coisas para você. A primeira, não desista diante das muralhas. Continue dando voltas. Deus jamais falhou. Deus jamais falhou e jamais falhará. Continue dando voltas. Eu não sei como você entrou aqui nesse lugar hoje. Talvez você entrou diante até mesmo de um luto. Hoje pelo culto da manhã, uma irmã compartilhou comigo: pastor, hoje eu fui liberta, porque algum tempo atrás perdi meu neto. Mas hoje eu entendi que era necessário continuar. A minha vida continua, eu preciso dar voltas, porque eu não sei o que o Senhor vai operar daqui para frente. E eu não sei qual que é a sua história. Eu não sei o que você traz aqui, qual é a muralha da vida que você está enfrentando. Mas eu sei de uma coisa: Deus jamais falhou e jamais falhará. Por isso tente outra vez, levante, caminhe, dê voltas em torno da muralha. Espere a ação poderosa do Senhor te encontrar. Mas também há outra coisa que eu quero falar. Levante de onde você caiu. Há sempre um novo caminho para os que se arrependeu. Talvez você caiu nessa caminhada. Talvez você estava dando voltas em torno da muralha, mas você caiu em algum momento. Eu não sei se você foi atingido por causa da sua carne, se Satanás te atingiu,
se o mundo maligno te atingiu, eu não sei qual foi o motivo de você ter caído, mas há uma graça que é infalível, uma graça que alcança o coração quebrantado, conflito, arrependido. Por isso é tempo de você levantar-se, colocar-se de pé e caminhar novamente. Há uma linda canção, uma canção que eu ouvi no domingo passado, e foi justamente a respeito dela que Deus começou a ministrar. Eu quero convidá-los a se colocarem em pé nessa noite, para que você possa cantar conosco. Eu não sei quais são os seus desafios, eu não sei quais são as suas muralhas, mas eu sei de uma coisa: Deus está aqui nessa noite, Ele quer operar milagres, trazer vitórias extraordinárias. O que você precisa fazer é crer, ter fé. Por isso, diante a canção, enquanto estivermos cantando, você que sentir o desejo de entregar-se ao Senhor, você pode colocar a mão no seu coração, você pode se ajoelhar, você pode vir aqui à frente. Eu quero te deixar livre, mas eu quero que você entenda que fé é uma atitude que precisa ser feita. Por isso faça, demonstre ao Senhor. Você não precisa demonstrar para mim, você não precisa demonstrar para as pessoas que estão à sua volta, mas demonstre, sinalize: Deus, eu estou diante das muralhas da vida, e eu preciso de uma intervenção do Senhor, eu preciso levantar, eu caí, eu preciso levantar. Faça isso, que você tenha esse tempo agora, em nome de Jesus. Tantas voltas e não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está, espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A noite passará, tudo se cumprirá, te louvarei mais outra vez. Jesus, teu amor por mim é suficiente, te louvarei mais outra vez. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança é,
Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Meu Deus fará outra vez. Meu Deus fará outra vez. Aleluia. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é. Meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é. Meu Deus jamais falhou. Jamais falhou. E eu quero me lembrar. Meu Deus não falhará. Eu quero me lembrar. Meu Deus não falhará. Sim, eu quero me lembrar. Meu Deus não falhará. Aleluia. Sim, Senhor, nós nos lembramos disso, que o Senhor é um Deus que jamais falhou, um Deus que jamais falhará, Deus, e é diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que nós nos prostramos nesta noite. Deus, o Senhor conhece o coração de cada um que aqui está, as muralhas que eles estão enfrentando. Deus, o Senhor é um Deus Todo-Poderoso que pode fazer com que essas muralhas caiam ao som de trombetas, ao som da alta voz. Deus, por isso que eu quero pedir para que o Senhor fortaleça a vida do meu irmão, da minha irmã que aqui está. Que se eles entraram aqui nesse lugar desanimados, Deus, cansados, eu quero pedir para que o Senhor venha fortalecê-los, encorajá-los, porque o Senhor é um Deus que jamais falhou, que eles possam compreender a atitude da fé, que eles possam compreender que é necessário dar voltas e mais voltas e tentar outra vez, porque o Senhor é um Deus que vai ao encontro das nossas vidas e nos dá as vitórias extraordinárias. Que eles possam entender isso nessa noite, que eles possam vivenciar coisas incríveis, porque nós sabemos que não é pelas nossas estratégias, porque nós reconhecemos que não é pelo nosso conhecimento, mas é pela ação poderosa do Seu Espírito Santo, que age em nossas vidas. Por isso nós te damos toda a liberdade, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha com poder, destruir as muralhas da vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que haja cura, que haja libertação. Nós profetizamos isso nessa noite, que elas possam receber a vitória vinda da parte do Senhor, que elas possam entender que não foi por nada que eles fizeram, mas pela confiança que eles tiveram, porque o Senhor é um Deus que jamais falhou e jamais falhará. Mas também nós lembramos daqueles que um dia caíram, Deus,
Talvez aqui nessa noite há irmãos que tropeçaram, que caíram, que estão talvez ainda no chão, jogados, Deus. Mas nós sabemos e reconhecemos que a sua graça ela é infalível, que a sua misericórdia é infinita. E por isso nós oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor para que o Senhor a levante, para que ela possa continuar na sua caminhada de fé, em volta talvez das muralhas. Que se houver aqui alguma pessoa, nesta noite, ela possa ter ânimo para se colocar de pé e crer que o Senhor é um Deus que jamais falhou e jamais falhará. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso, que apesar de nós, dos nossos pecados, vem ao nosso encontro, nos encorajar, nos motivar, nos impulsionar. Obrigado por essa palavra, Deus. Que o Senhor faça isso nas nossas vidas. Que durante a semana possamos lembrar dela. Lembrarmos também das coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nas nossas famílias. E caminharmos com coragem, com fé, com ousadia, Deus. Abençoe as nossas famílias, as nossas atividades, o nosso trabalho, os nossos filhos, Deus. Que a nossa semana seja abençoada pelo Senhor, protegida pelo Senhor. Nós lembramos também pela vida do nosso pastor, pela sua família, que o Senhor acompanhe eles, que eles tenham um tempo de refrigério, de descanso, que a sua paz esteja com eles, conduzindo e trazendo também de volta em segurança, Pai. Que o Senhor abençoe o nosso dia, a nossa noite, possamos voltar para as nossas casas em segurança, deitar nas nossas camas e descansar em paz, porque o Senhor é aquele quem luta por nós. Mais uma vez nós te agradecemos em nome de Jesus por essa noite. Amém. Amém.